item sexto, nós vamos abordar as particularidades da reencarnação. Então, há uma classificação bem simplificada das reencarnações que nós gostaríamos de falar sobre elas. Antes, gostaríamos de dizer que cada reencarnante apresenta particularidades essenciais no processo de renascimento, assim como também no da desencarnação. Agora, as reencarnações, quanto ao nível evolutivo dos espíritos, elas podem ser classificadas como espíritos categoricamente superiores, espíritos categoricamente inferiores e espíritos medianos na evolução. Esta é a classificação proposta por André Luiz no Evolução em Dois Mundos, na página 152 a 153. Vamos procurar abordar cada um dos itens separadamente e vamos fazer todas as citações que pudemos recolher das informações de André Luiz sobre esta classificação, que, a nosso ver, é de uma importância fundamental na compreensão da reencarnação. Os espíritos categoricamente superiores. Eles permanecem em ligação sutil com a mente materna. Podem plasmar por si mesmos o corpo físico e, não raro, com a colaboração de instrutores da vida maior, interferindo nas essências cromossômicas com vistas às tarefas que lhes cabem desempenhar. Suponhamos que seja um grande missionário no campo da música. Então, ele terá que ter um corpo físico geneticamente muito bem constituído na área cerebral da coordenação motora. Então, no córtex cerebral, que tem relação com todos os movimentos, em especial com os movimentos dos membros superiores, terá que ter um cuidado na formação muito grande, porque ele vai ser um exímio pianista, por exemplo, né? Essa é uma situação que há uma interferência em essências cromossômicas visando a criação de um sistema nervoso mais adequado para aquela missão daquele espírito. Supervisionam a sua reencarnação com critério próprio, porque eles são muito evoluídos e eles acompanham o seu próprio processo reencarnatório. São companheiros de grande elevação e que, ao retornarem, quase dispensam o nosso concurso, diz Alexandre em Missionários da Luz. Podem escolher à vontade o corpo futuro quando regressam em missão de amor e iluminação. É o chamado completista. É aquele companheiro que, na reencarnação imediata, no passado, ele teve uma reencarnação tão produtiva que ele completou totalmente todas as possibilidades de evolução e progresso que ele tinha naquela existência. Todas as possibilidades de realizações positivas, ele, de fato, teve a oportunidade de desempenhar. Então, ele, ao reencarnar, ele recebeu o galardão, o prêmio de completista. A partir daí, então, ele fica à vontade para escolher o corpo futuro e a missão que ele vai desempenhar, tendo, evidentemente, o corpo apropriado à função que ele vai desenvolver. Raríssimos homens, diz ainda em Missionários da Luz, raríssimos homens vivem na sublime arte do equilíbrio espiritual. São os categoricamente superiores. Como exemplo, nada melhor que nós trazermos o grande Francisco de Assis, mas que dizendo também que esses companheiros, quando reencarnam, eles estão continuamente inspirados por instrutores da vida maior. Há uma ligação permanente de seus espíritos com os planos da vida maior. Já agora, no segundo item da classificação, os chamados espíritos categoricamente inferiores.
Esses categoricamente inferiores, eles vivem num monoideísmo, ou seja, eles têm uma ideia fixa ligada ao passado, quase sempre é uma ideia de vingança. Eles desencarnaram num processo grave e têm o desejo de vingança permanente. Quase sempre desenvolve, então, o chamado monoideísmo, e eles então entram em simbiose fluídica com a organização materna, experimentam o fenômeno da chamada ovoidização, quer dizer, a mudança da forma espiritual, que a retração da forma, perde a forma perispiritual humana e retraem a forma do corpo mental e ficam de um formato ovoide, mais ou menos do tamanho de uma cabeça humana. E são atraídos ao vaso uterino para a reencarnação, que lhes toca em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade. Essa frase é forte, dizendo que aquele corpo não vai ter nenhuma outra interferência na sua formação, exclusivamente as leis da hereditariedade, né? Ou seja, os cromossomas paternos e maternos, através do fenômeno da fecundação, é que serão responsáveis pela formação daquele corpo físico, já que o perispírito a ele ligado já tinha uma forma ovoide. Ele perdeu a forma humana. Então ele vai, curiosamente, pelas leis da hereditariedade, ele vai reconquistar a forma humana naquela reencarnação, porque a nova forma será feita pelos moldes da hereditariedade. São escravos absolutos da herança física, como a semente que germina no solo, obedecendo aos princípios organogênicos. Citações de André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Ainda dentro dos categoricamente inferiores, eles representam a grande porcentagem de reencarnações na crosta, que se processa em moldes padronizados para todos. Eles representam o padrão geral, a expressão geral das reencarnações. São trabalhos reencarnacionistas ditos em processos naturais. Ou também a reencarnação chamada em esforço puramente evolutivo. Citações de Missionários da Luz. Nos círculos mais grosseiros, o serviço é levado a efeito em massa, com características de mecanismo primitivo. Sem consciência do processo, a maioria desses espíritos que retornam à Terra é magnetizada pelos benfeitores espirituais e retornam como crianças adormecidas, porque eles não têm consciência do processo. São as reencarnações compulsórias, né? Que eles não têm consciência e que são geralmente oriundos de zonas de sofrimento, estão em desequilíbrio ou estão em caso de monoideísmo, e eles são atraídos e o seu corpo forma-se graças à influência das leis da hereditariedade, leis estas conquistadas através dos milhões de anos de evolução. Já os chamados espíritos medianos, que constituem a terceira classe, representam a enorme classe média dos espíritos que habitam a crosta, nem altamente bons, nem conscientemente maus. Eles são entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade, que lhes outorgam o direito de influir sobre os fatores de sua própria reencarnação. Então, é a enorme classe média de espíritos. Provavelmente, né, nós devemos nos inserir aí, eu acredito, porque a gente já caminhou um pouco, então, algum mérito a gente conquistou, mas também nós ainda temos muitos erros que nós cometemos e carregamos esses erros como débitos que nós temos. Então, nós temos débitos e créditos, e somos medianos por isso mesmo. O caso típico de lembrança nossa, que vocês conhecem, é do Segismundo, que é, de fato, um espírito mediano em evolução. Segismundo e Adelino, só para recordar, amaram a mesma mulher, Raquel, no passado. E, em lamentável competição armada, relata Alexandre, Segismundo assassinou Adelino. Naquela época antiga, que ainda existia duelo, né? Então, nessa paixão desvairada por Raquel, né, com a morte de Adelino, Raquel acabou descambando na vida e evoluiu para a prostituição. Desencarnaram sob intensa vibração de ódio
e desesperação. Houve um processo obsessivo longo no mundo espiritual, que depois eles acabaram sendo esclarecidos por mentores amigos, com tempo, trabalho e reaproximação. Adelina e Raquel então renascem. Renascem e Segismundo vai ganhando créditos no mundo espiritual após muita dedicação e serviço. Então ocorre um trabalho muito bonito de reaproximação de Segismundo ao casal. E essa reaproximação ocorre no plano espiritual. Adelino perdoa verdadeiramente e aceita Segismundo como filho. Então isso ocorre por causa da intercessão do benfeitor Alexandre, que permite a ação do amor em benefício do casal. Interessante lembrar que a criança, porque o casal já tinha um filho, tinha nascido antes do Segismundo. E a criança é inspirada pelo instrutor Alexandre, como vê no quadro de cima. E durante o jantar, o pai meio taciturno, a criança fala que tinha muito tempo que eles não faziam as orações juntas em casa. Aí o pai se surpreende, né, pela delicadeza da criança. Naquela noite, então, eles fazem oração juntos. E naquela noite, então, desligados do corpo físico, é que Segismundo é trazido para aproximar-se definitivamente do casal e o Adelino definitivamente perdoar o Segismundo para recebê-lo como pai. E assim acontece, o espírito sofre a redução, né, volumétrica, essa miniaturização, né, nós vamos falar isso um pouquinho mais adiante, e é escolhido o espermatozoide mais adequado para o processo da fecundação, que não é o caso agora da gente detalhar, a gente já conhece bem a situação do Segismundo. Nós estamos relatando o que interessa para a condição dele de espíritos medianos. Tem aquelas situações que a criatura é de razão esclarecida, embora não iluminada, e que permanecia após a morte em estado de queda. Ou seja, tinha valores, mas a razão, embora esclarecida, né, ele não era iluminado no sentimento. Então foi para planos inferiores. Nessa situação, eles chamam de estado de queda. É o tempo em que eles se encontram nos planos inferiores. Então, isso exige um trabalho intercessório muito grande e a ajuda de corações bem-amados do plano espiritual, com um endosso para o serviço regenerador daquele espírito que vai entrar em processo de reencarnação. A volta de certas entidades das regiões mais baixas ocasiona laboriosos e pacientes esforços dos trabalhadores do nosso plano. Milhões de espíritos com créditos apreciáveis e dívidas numerosas estão entre estes medianos. Permanecem sob o cuidado de autoridades e servidores da justiça espiritual. E a sua reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsão. Esses amigos, essas entidades, são levadas a institutos de planejamento de reencarnações do mundo espiritual, e onde há uma série de espíritos especializados que fazem toda a programação daquela nova existência em virtude dos méritos que aquela criatura já apresenta. E a respeito disso agora nós vamos abrir um parênteses, já que falamos de hereditariedade, principalmente a hereditariedade relacionada, no caso, aos espíritos categoricamente inferiores, nos quais se diz que eles são os escravos absolutos da herança física, mas também a hereditariedade na sua generalidade, porque, né, a conquista evolutiva do espírito na sua grande jornada pelo planeta Terra fez com que ao longo desses milhões de anos todas as leis da genética evoluíssem. Foi preciso que ao longo desses milhões e milhões de anos o material genético dos animais mais simples, nós sabemos que desde as bactérias é preciso que haja o DNA, né, para que haja reprodução das bactérias, mas é um DNA extremamente simplificado, mas que ao longo dos milhões de anos de evolução, com a complexificação e a diversificação de todas aquelas espécies, o próprio material genético teve que se tornar cada vez mais complexo para adaptar-se à formação de veículos multicelulares, pluricelulares. Até chegar à condição humana, houve um tempo enorme de evolução, mais de 3 bilhões de anos no planeta. Então foi um tempo suficiente
para que os prepostos do Cristo, por ele comandados, pudessem acompanhar toda a evolução das novas leis que criariam os corpos nos quais poderiam habitar espíritos humanos, no caso, a nossa espécie humana. Então, existe uma lei que determina a formação do corpo físico. Sem essa lei não haveria formação do corpo físico. Não há como ligar um espírito se não houver junção dos dois gametas, o masculino e o feminino, para formar um novo corpo. Então é importante nós valorizarmos a lei da hereditariedade como uma conquista divina do espírito, que permite que na Terra ele tenha essa dádiva extraordinária, que é o corpo físico, para que ele tenha a oportunidade de progresso. Só no Missionários da Luz nós extraímos daí 20 referências sobre hereditariedade e reencarnação. Assim nós vamos citar, André Luiz pergunta, e a lei da hereditariedade fisiológica? Responde Alexandre, funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral, caso da espécie humana. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina, quer dizer, intoxicando o material genético, dentro da própria bolsa seminal. Então ele não era capaz de procriar, até que houve o perdão legítimo, e a partir daí ele conseguiu. Agora, o instrutor Alexandre examina o chamado mapa cromossômico para ver as possibilidades da formação do corpo do Segismundo. Estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas, a fim de certificar-me até que ponto podemos colaborar com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias, naturalmente que vão formar o corpo futuro do Segismundo. A modelagem fetal, o desenvolvimento do embrião, obedecem a leis físicas, qual ocorrem na organização de formas em outros reinos da natureza. Coexistem fatores espirituais. O organismo dos nascituros provém do corpo dos pais, pois a criatura terrena herda tendências e não qualidades. Essa frase é fundamental. Quer dizer, um filho não pode herdar a inteligência do pai. Um filho não pode herdar as condições morais dos pais. Mas ele pode herdar tendências a desenvolver tais ou tais ações na sua existência. Porque isso o material genético pode fornecer. Mas jamais o material genético pode fornecer as conquistas do espírito. Tanto que nós podemos ter dois irmãos gêmeos, idênticos, um inteligente e o outro com deficiência, né, de aprendizado, por exemplo. Poderemos ter isso. Ou temperamentos totalmente diferentes, personalidades totalmente diferentes. Um gosta de música, já o outro gosta de esporte. São diferentes no modo de pensar. Por quê? As qualidades do espírito que ele conquistou ao longo dos milhões de anos de evolução, tanto no conhecimento, na sabedoria, quanto no sentimento, no amor, essas não podem ser passadas evidentemente, porque isso é conquista do espírito. O que pode passar são condições físicas de estruturação do novo corpo, facilitando esta ou aquela tendência. Bom, feita essa digressão, André Luiz pergunta, e Segismundo reencarnado, será tal qual vivia entre nós? Olha só a pergunta do André Luiz. Na verdade, as perguntas são todas elas de natureza didática, porque ele está perguntando uma coisa que ele sabe que não é, mas ele pergunta assim mesmo, porque ele precisa de ocorrer a resposta. Ele quer saber, no instrutor Alexandre, se o Segismundo, quando nascesse, ia ser igual ao Segismundo que já viveu na Terra antes. Não? Será tal qual vivia entre nós? Ainda complementa a pergunta. Já que as suas instruções se baseiam na forma espiritual pré-existente, terá ele a mesma altura, as mesmas expressões? Ao que o instrutor Alexandre responde sabiamente. Raciocine devagar, André.
falamos da forma pré-existente como o modelo de configuração típica ou o uniforme humano. Ou seja, a forma pré-existente, quer dizer, o perispírito de que ele está falando, é o modelo da espécie humana. Ele tem a forma humana, tem cabeça, tronco e membros. Mas ele não está falando que quando ele reencarnar, ele vai ficar igual o Sigismundo que outrora viveu. Entenderam bem? Então, forma humana é o uniforme humano, é a configuração típica da espécie humana. Contornos, aí continua Alexandre falando. Contornos e minúcias anatômicas vão desenvolver-se de acordo com os princípios de equilíbrio e com a lei de hereditariedade. É como a gente diz que o filho se parece com o pai ou parece com a mãe. A gente nota até minúcias anatômicas. Nossa, o nariz dele é parecido com o nariz do pai, né? A orelha, o formato dos olhos. Então, a gente que observa o rosto de uma criança tenta localizar nos pais. Então, são contornos e minúcias anatômicas a que ele está se referindo aqui, a lei da hereditariedade. A forma física futura do nosso amigo Segismundo dependerá dos cromossomos paternos e maternos. Agora, adicione a este fator primordial, então abrindo um parênteses, o doutor Alexandre denomina que os cromossomas paternos e maternos são um fator primordial. Primordial quer dizer o principal, preponderante. Agora, vamos adicionar a esse fator principal a influência dos moldes mentais de Raquel, que é a mãe, a atuação do próprio Segismundo, quer dizer, a mente do reencarnante, né, interessado, o concurso dos espíritos construtores que vão acompanhar todo aquele processo até a formação final do corpo, e outras situações. Para obrigações determinadas de certos espíritos, as autoridades em reencarnação dispõem de suficiente poder para interferir na lei biogenética, quer dizer, na hereditariedade, dentro de certos limites, para objetivos especiais. Naquilo que nós falamos é a adequação do corpo para certas missões, né? Agora, saindo de Missionários da Luz, nós vamos citar Entre a Terra e o Céu, caso de reencarnação de Júlio, que tinha sido suicida, uma existência pregressa, tinha tomado um tóxico. Então ele morreu intoxicado, um veneno. Júlio renascerá com suas deficiências, embora favorecido pelo material genético que recolherá dos pais. Ele vai ter um sério problema de garganta, vai desencarnar com difteria, né, que chamava-se croup antigamente, difteria. Naquela época, acho que praticamente não existia vacina, mas o fato é que ele reencarnou doentinho, mas ele estava favorecido pelo material genético, pelo menos para viver algum tempo na Terra, porque ele era um perispírito muito alterado pela situação do suicídio. Ao renascer, nosso corpo sutil, quer dizer, nosso perispírito, submete-se no plano da crosta às leis de recapitulação, hereditariedade, desenvolvimento fisiológico, em conformidade com o mérito ou o demérito que trazemos, ou com a missão e o aprendizado necessários, tá? No Mundo Maior, página 55. Então, está bem claro que o perispírito precisa submeter-se às leis de formação do corpo material. Citamos agora o caso Vicente, e agora teremos 3 citações do Memórias de um Suicida. Eu acredito que é um livro assim extraordinário, é um livro que todos nós deveríamos buscar, não somente para leitura, mas até para pesquisa mesmo, né? Para nós aprofundarmos os nossos estudos em doutrina espírita, comparando as informações que estão ali com as informações básicas contidas em Allan Kardec. É um livro extraordinário. Então tem o caso Vicente, lá relatado, que é um rapaz que, lamentavelmente, aos 29 anos, suicidou-se atirando-se sobre as rodas de um trem na cidade do Rio de Janeiro, em 1897. E ele estava profundamente abalado por vibrações anormais que
o incapacitarão para o desfrute de boa saúde, diz o mentor espiritual, ainda que herde dos genitores composição animal vigorosa. Quer dizer, evidentemente que um suicida dessa natureza não poderá ter boa saúde, principalmente saúde mental. Mas ele pode herdar composição animal vigorosa, que ele pode herdar um corpo físico mais forte, mas ele vai ter sérios problemas de saúde mental e poderá eventualmente desenvolver problemas físicos no futuro. Mas a genética pode ajudá-lo, até porque, para que ele possa viver um pouco mais de tempo na Terra, devido à gravidade, né, do ato cometido. E ainda no mesmo Evolução em Dois Mundos, ainda no mesmo Memórias de um Suicida, falando sobre a questão do planejamento de reencarnação para os suicidas. Aí diz o mentor: não ignorais, meus amigos, que antes que a reencarnação de um de vós esteja definitivamente estabelecida, foi estudado não só o meio ambiente, né, no qual eles vão reencarnar, né, como até o estado fisiológico dos futuros pais, isto é, a sua saúde, as questões da hereditariedade física, etc, etc. Mormente, se o espírito culpado é passível de sofrer deformações físicas, doenças graves e incuráveis, etc. Então, olha o critério que os espíritos têm, estudando a condição fisiológica dos pais e a condição hereditária que eles podem contribuir. E, terminando, as citações de Memórias de um Suicida. Muitos daqueles míseros albergados reencarnariam provavelmente, possivelmente, em envoltórios físicos normais. E olhem só, e até belos e sadios, por exigirem as suas novas experiências que assim fosse. Nessa citação eu achei de uma força muito grande, porque a nossa tendência, ao lermos as histórias dos suicidas, é interpretarmos que, inexoravelmente, todos eles terão defeitos gravíssimos quando reencarnarem em função de suas deformidades perispirituais. Nem sempre é assim. A bondade divina permite que eles possam ter envoltórios físicos normais e até belos e sadios, se as suas novas experiências assim o exigirem. E tem o caso muito interessante, né, relatado no livro de Ivone Pereira, O Cavaleiro de Nimier, que é o suicida que deverá renascer. Ele pulara de um despenhadeiro, destroçara o corpo físico nas pedras daquele despenhadeiro, e ele então, muito preocupado, com muito medo no mundo espiritual, diz para o seu mentor espiritual, que era padre: mas eu sei que serei aleijado, meu padre, diz ele. Aqui o padre Rômulo, né, diz para ele: não tanto. Se nasceres de pais sadios, a hereditariedade carnal far-te-á até belo. Então, é outra frase forte para a gente meditar sobre ela, página 201. Emmanuel também reconhece, no livro, né, do mesmo nome, que a preponderância dos fatores físicos nas funções procriadoras, ou seja, a hereditariedade fisiológica. Imaginem, essas crianças não tinham perispíritos iguais no mundo espiritual. Se uma tivesse vivido na África e fosse de origem negra, e a outra alemã, eles podiam ser um lourinho e um de pele negra no plano espiritual, porque eles manteriam a forma da última encarnação. Isso é a regra geral. Mas ao reencarnar, como eles serão gêmeos idênticos, o processo de septação do ovo vai gerar dois corpos geneticamente, né, bem estruturados e com a carga genética igual. Então, eles serão idênticos, embora antes de reencarnar seus perispíritos fossem totalmente diferentes um do outro. Então, o perispírito não modela o corpo naquela existência,
O perispírito dá condição do corpo ter forma humana. Os detalhes das minúcias anatômicas são conferidos pelo material genético dos pais e outros fatores coadjuvantes, sendo, porém, o material genético dos pais o primordial, para usar uma palavra do instrutor Alexandre. E, na verdade, a gente está vendo que, né, a beleza da formação dos corpos que mexe com o coração de todo mundo, né? A questão também muito interessante de lembrar é o benefício que a lei da hereditariedade causa é na reencarnação dos espíritos ovoides, né? Porque o caminho de semelhantes companheiros está em Libertação, página 89. É a reencarnação na crosta da Terra, porque eles são atraídos ao vaso uterino para a reencarnação, que eles tocam em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade na Evolução em Dois Mundos, página 153. Por quê? Eles só vão reconquistar a forma humana do perispírito exatamente por causa da lei da hereditariedade, que vai formar seus corpos naquela nova encarnação. Quando desencarnarem, depois dessa encarnação, não serão mais ovoides, eles terão o perispírito reconstituído. Bom, interessante citação do Transição Planetária. O eminente geneticista Artêmio fala aos futuros pais dos espíritos superiores que virão do aglomerado das Pleiades, na constelação do Touro, da estrela principal das Pleiades, chamada de Alcíone. Certamente essa estrela tem um sistema planetário, né, em torno dela, e alguns espíritos superiores se candidataram a vir ajudar a Terra nessa transição. Eles veem, olha só, que missão, né, sacrificial, saírem do verdadeiro paraíso para virem ajudar, né, o progresso da Terra. É a lei do amor. Então, diz o instrutor Artêmio aos futuros pais, né, que vão receber esses espíritos: preservai o comportamento equilibrado, o respeito entre os parceiros, de modo a poderdes oferecer os recursos genéticos próprios para a modelagem dos futuros corpos desses viandantes da luz. Nós sabemos que eles, ao chegarem à Terra, eles entram numa determinada instituição em que, de certa forma, eles vão se aclimatar à atmosfera fluídica do planeta, os seus próprios corpos espirituais, naturalmente mais sublimados, vão se adaptar aos fluidos da Terra, mas no processo reencarnatório, o Artêmio convida os pais ao respeito necessário, né, ao equilíbrio, para que forneçam os recursos genéticos adequados a esses irmãos viandantes da luz. E nós sabemos que para a reencarnação, o perispírito submete a um processo de restringimento ou redução do corpo espiritual. Em institutos de estudos anatômicos no plano espiritual, são desenvolvidos projetos, mapas e prefigurações de serviço, onde corpos, membros, órgãos, fibras, células são aí esboçados e estudados antes da reencarnação. São as almas que oscilam entre méritos e deméritos, quer dizer, os espíritos medianos em evolução, sobre os quais já falamos. A anatomia humana, se nós aqui na Terra damos um valor enorme aos estudos de anatomia, com detalhes de dissecção, com estudos aprofundados feitos, né, nas áreas da saúde, no plano espiritual, certamente que um cuidado muito maior é dado, porque há uma tendência muito grande à preservação da saúde dos corpos dentro do que for possível, né? Não havendo interferência de outros fatores. Os candidatos à reencarnação são admitidos, então, a instituições hospitais em que magnetizadores desencarnados, bastante competentes pela nobreza íntima, se incumbem de aplicar-lhes fluidos balsamizantes. Adormecem por períodos variáveis, segundo a evolução moral de cada um. Para quê? Para que os princípios psicossomáticos
se adaptem a um justo restringimento em bases de sonoterapia. Então, o espírito, ao entrar no estado de sonolência, favorece a restrição do seu corpo espiritual ao novo uniforme, o corpo físico. Regressam ao berço humano nas condições precisas, qual o operário, detentor de virtudes e defeitos, a quem se concede um novo uniforme de trabalho e uma nova oportunidade de realização. Então, uma comparação muito bonita, né, de alguém que retorna à Terra como um operário que recebe um novo uniforme de trabalho, o espírito recebe o uniforme humano para dar continuidade ao seu progresso evolutivo. Então, lembremos do uniforme de trabalho como nosso corpo físico, que atua sempre em nosso benefício. Lembrando alguns detalhes do restringimento ou da redução perispiritual, no caso do Segismundo, os espíritos construtores vão trabalhar na magnetização do corpo espiritual. E alguma coisa, no momento que estava trabalhando nessa restrição, alguma coisa da forma de Segismundo estava sendo eliminada. Fluidos, né? Então, o instrutor Alexandre lembra a ele a importância da mentalização. Lembre-se da organização fetal. Ele falando com Segismundo já sonolento, né? Lembre-se da organização fetal. Faça-se pequenino. Imagine sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. Então, vamos pensar sobre essa frase, né? A sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. É a oportunidade que ele tem na reencarnação de reajustar-se com aquela família e de ser um homem de bem. A operação não foi curta nem simples, exigia esforço geral dos espíritos participantes e a forma de nosso amigo Segismundo assemelhava-se à de uma criança no final da operação. Então procedeu-se ao ato de ligação inicial, no sentido direto, com a célula-ovo, e aí foi uma cena belíssima no mundo espiritual, em que a mãe abraçou, né, o perispírito reduzido contra o corpo dela. E uma coroa brilhante desce do alto sobre a fronte de Raquel. Uma cena maravilhosa, descrita, que é bom vocês relerem lá. A mãe abraça a forma infantil de Segismundo, de encontro ao seu coração, que interpenetra o perispírito materno. Então, era agora a alma de sua alma, aquele que seria carne de sua carne. A alma de sua alma, porque o perispírito se ligou primeiro ao perispírito materno. E aquele que viria a ser carne de sua carne, porque o corpo já entraria em processo de reconstituição, né? De formação do embrião, tá, aquele processo todo direitinho. Alexandre identifica o espermatozoide mais apto e o encaminha para o processo da fecundação. Ajustou a forma reduzida do Segismundo à célula-ovo, então já iniciou-se todo o processo da formação do novo corpo a partir daí. Lembrando o caso Júlio, a respeito do restringimento ou redução perispiritual, há umas informações interessantes para nós no livro Entre a Terra e o Céu, e são informações que são passadas pelo ministro Clarencio, André Luiz. Então, o perispírito no útero sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas que lhe impõem a redução automática. Por que nesse caso a redução é automática? Porque a reencarnação de Júlio não era mediana evolução. A reencarnação de Júlio era de um espírito sofredor, né, que não tinha os méritos que tinha, né, o nosso Segismundo, e que era uma reencarnação curta, para que ele depois tivesse condições de voltar à Terra em condições de normalidade. Então, não havia necessidade de muita participação do mundo espiritual, porque a lei far-se-ia em benefício dele, com a redução automática imposta ao perispírito pelas fortes correntes eletromagnéticas no útero. Constituído o perispírito, constituído à base de princípios químicos semelhantes ao hidrogênio, através de moléculas significativamente distanciadas, quando ligado ao centro genético feminino, experimenta o perispírito expressiva contração. Então, o instrutor Clarencio faz uma comparação com o gás mais rarefeito que existe no planeta Terra, que é o hidrogênio, que é a nossa substância mais simples.
E as moléculas estão muito distanciadas neste veículo perispiritual, e aí, com as correntes eletromagnéticas, ele contrai como se fosse um ímã puxando aquelas moléculas para uma posição menor. Observa-se a redução volumétrica do veículo sutil pela diminuição dos espaços intermoleculares. São coisas muito interessantes que a gente está colocando, porque às vezes a gente passa numa leitura corrida e não pega, não percebe. Mas o ministro Clarencio, falando de redução dos espaços intermoleculares do perispírito, que é uma explicação físico-química para a miniaturização do veículo espiritual. Toda matéria que não serve ao trabalho de refundição da forma é devolvida ao plano etéreo. Não precisou, volta para o espaço. Aspecto de maior desgaste ou de maior fluidez era o que o perispírito do Júlio apresentava naquele momento da reencarnação. Os princípios organogênicos essenciais do perispírito de Júlio já se encontram reduzidos no útero e vão aglutinando sobre si os recursos de formação do novo corpo físico que vai desenvolver por automatismo dentro das leis da hereditariedade e o perispírito desenvolvendo junto com aquele crescimento. Então, falando da evolução e origem no celular, a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. E a gente começa como uma única célula. Como nós, há milhões e milhões de anos atrás, éramos unicelulares no passado. Né? Então, estamos recomeçando por uma célula. Corpos humanos derivam de organismos unicelulares, à semelhança da ameba. Ele está falando da evolução num passado muito distante, quando só existiam na Terra organismos unicelulares. E esses organismos se diferenciaram com o tempo nos reinos da natureza. Então, nós tivemos uma origem unicelular num passado remoto. Então, na embriogênese do corpo humano, então, o corpo passa pelas formas inferiores da natureza, num espaço curto na constituição do embrião, mas passa. Recapitula todas as experiências vividas no longo drama de nosso aperfeiçoamento em poucas semanas. Depois da forma microscópica, no caso a nossa célula ovo, né? Fase inicial, é uma forma microscópica. Depois da forma microscópica da ameba, os sinais da era aquática vão surgindo e assim sucessivamente. E o que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo contido do molde perispirítico do ser. E essa é outra frase fundamental para explicar um pouquinho. Nós tivemos múltiplas formas no passado, mas o princípio inteligente foi passando, foi se tornando cada vez mais, né, dotado de recursos, de conhecimento, de experiências múltiplas, e o corpo espiritual foi desenvolvendo junto. Então, em cada espécie, nós chegamos a um degrau de forma. E cada degrau ascendido, a gente tornava uma forma cada vez mais complexa, ou pelo menos diversificada. Só que ao atingirmos a espécie humana, nós chegamos naquele patamar de forma. Isso é uma conquista do espírito. Então, o perispírito, mesmo que ele for ovoide, pode ser o que for, mas ele tem o valor evolutivo da forma humana gravada nele, porque o corpo mental comanda isso, e isso foi conquistado. Por isso que o indivíduo não pode reencarnar como animal, porque o valor evolutivo do seu perispírito é aquele degrau e ele não pode, nós vamos falar nisso daqui a pouquinho, mas é interessante, eu estou adiantando um pouco a explicação, mas só para lembrar para vocês a importância dessa frase. A diferenciação da forma, né, e o valor evolutivo contido no molde perispirítico. Por isso que ele disse, fala do corpo espiritual como uniforme humano, a configuração típica humana, porque a pessoa conquistou aquilo, conquistou aquela forma, então não pode passar por uma forma inferior, entenderam? Então, conduzidos à reconstituição orgânica, diz o Clarencio, revivemos nos primeiros tempos da organização fetal todo o nosso pretérito biológico. Cada ser
revive automaticamente na reconstrução da forma todo o passado que lhe diz respeito, estacionando na mais alta configuração típica que já conquistou. Por isso é que ele tem que manter a forma humana na reencarnação, não há como retrogradar. Tais princípios funcionam também em igualdade de circunstâncias para os animais. Um perispírito de cachorro não pode voltar para peixe. Ele conquistou um determinado degrau, entenderam? Vamos citar um exemplo assim que serve de curiosidade. Quem estabeleceu essa teoria entre nós aqui na Terra foi o grande naturalista alemão Haeckel, que ajudou a popularizar o trabalho de Charles Darwin, um dos grandes expoentes do positivismo na Europa. Ele foi um homem muito estudioso, foi médico, anatomista, estudou fisiologia, então era um homem de um conhecimento enorme. E ele criou essa teoria, ele observou que os seres passavam desde a forma unicelular e que o embrião, em uma determinada fase evolutiva, ele não fazia nenhuma diferença de um embrião de um peixe, por exemplo, ou de um anfíbio, ou de um réptil, porque ele estava passando pelas formas inferiores. De onde ele teria feito ilustrações, que eu peço a atenção de vocês para a linha de cima, que é essa linha daqui. Se vocês observarem, esses embriões são extremamente semelhantes nesta fase evolutiva em que eles se encontram. Só que um vai transformar-se em peixe, o outro em salamandra, o outro em tartaruga, né? O outro em galinha, porco, bezerro, coelho e finalmente o homem. Mas se nós pegarmos o homem aqui, como é que eu vou diferenciar esse desse aqui, por exemplo? Então, na fase inicial, os embriões têm extrema semelhança, porque eles estão recordando em poucos dias, né, a passagem pelos reinos inferiores da natureza. Por isso, a impossibilidade da metempsicose, na questão 612 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem não pode encarnar no animal? Resposta: isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. Diferenciação da forma, o valor evolutivo está contido no perispírito. Então, o que está falando o missionário da luz está em perfeita consonância com o pensamento contido dos espíritos no Livro dos Espíritos. O espírito não pode retroagir ou retrogradar, né? O ser estaciona na mais alta configuração típica que ele já conquistou. Por isso que não pode haver metempsicose, que é uma teoria mística de religiões antigas, principalmente no Egito, na Índia, como se fosse uma reencarnação punitiva, né? Bem, terminando agora, chegando no 8º item, né, nós vamos abordar o item chamado corpo físico, em que vamos dizer que os pais, a família, raça e pátria são conjugados com previdente sabedoria para que não faltem ao reencarnante todas as possibilidades necessárias ao êxito. Volta com tendências e impulsos em esquecimento temporário, para prosseguir em obra digna ou retificar lições onde falhou. Pode vir com mutilações, enfermidades, inibições e dificuldades para o aprendizado educativo no rumo de grandes metas, para elevar-se, enfim. Mas vai chegar vitorioso para a ascensão à imortalidade celeste, não tenhamos dúvida disso. Então, concluímos com a frase de que tudo se unificará na grande família universal. E trazemos à nossa mente, né, para as nossas meditações, para o nosso respeito, a família sagrada, né, dita assim, a família que reverenciamos profundamente, né, a família de Jesus, que servirá de exemplo para a formação de todas as famílias, pelas humanidades todas do universo, né, unificando a grande família universal. Muito obrigado.